Salve, galerinha, tudo bem aí com vocês? Evandro Marques por aqui, professor de Biologia. Farei agora uma questão envolvendo doença celíaca e glúten, uma questão aí proposta no vestibular 2024 da Unesp. Chegando pra gente aí a questão de número 61. O mês de maio é dedicado à conscientização e combate à doença celíaca, uma condição autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Mas apesar de sua prevalência, a doença celíaca ainda é pouco conhecida e pouco diagnosticada dentre muitos casos, o que pode levar a complicações de saúde. A doença celíaca ocorre quando o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, uma proteína presente em muitos alimentos. Isso pode causar inflamação e danos no revestimento do intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, inchaço e perda de peso. Bom, o tratamento efetivo contra a doença celíaca exige a interrupção do consumo de alimentos que contêm frutas cítricas, farinha de trigo, leite de vaca, carne bovina ou ovos. E aí, qual seria a sua resposta aí para essa questãozinha envolvendo doença celíaca e glúten? Marcou? Deixa aí nos comentários aí. Vamos lá, gente. Galera, ele dá algumas pequenas pistas aqui, né? Ele fala de doença celíaca, fala de glúten, e na realidade ele quer saber o seguinte, né? Que alimentos contêm glúten e que, portanto, uma pessoa portadora de doença celíaca deve evitar. E aí é uma questão meio de memória, né? Não tem muita opção. A questão não te dá ali muito subsídio, né, para você respondê-la sem saber exatamente o que é esse tal de glúten, né? Bom, lá no enunciado ele coloca que o glúten é uma proteína, e né? O glúten é uma proteína, galera, na realidade formada por duas outras, né? A gliadina e a glutenina, tá? E aí forma esse complexo chamado de glúten. As pessoas, né, celíacas, né, normalmente não podem alimentar à base de glúten devido a esses sintomas que ele coloca. Uma reação anormal, né, uma reação autoimune, né, em que há inflamação e danos no revestimento do intestino delgado, o que compromete pra caramba a absorção de nutrientes, né, galera? A consequência disso, dor abdominal, perda de peso, diarreia, né, as mais variadas possíveis. É uma doença razoavelmente grave, se não é controlada, né? E o controle passa exatamente pela não ingestão de alimentos à base de glúten. E que tipos de alimentos essa pessoa, então, deve evitar? É exatamente a pergunta dessa questãozinha. Bom, o tal do glúten é abundante, né, em alguns alimentos, principalmente trigo, cevada, centeio. Então, as famosas massas, a galera, além do pãozinho, as famosas massas, como por exemplo aí a lasanha, como por exemplo aí a pizza, são alimentos que devem ser evitados por uma pessoa portadora de doença celíaca, né? Fruta cítrica, não é o caso. Farinha de trigo, olha aí, o trigo chegando, né? Trigo é um dos alimentos riquíssimos em glúten, portanto, a ingestão de farinha de trigo vai comprometer aí a condição da pessoa, né? Vai trazer uma piora no quadro da pessoa. Pessoa celíaca não deve ingerir farinha de trigo. Leite de vaca, sem relação, aqui teria muita relação com lactose, né, galera? Para quem tem intolerância. Carne bovina, também não. Ovos, também não. Portanto, uma pessoa com doença celíaca deve evitar alimentos que contenham derivados de trigo, cevada e centeio, por exemplo, tá? A farinha de trigo seria uma delas. Beleza? Portanto, para essa questãozinha, resposta letra B. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho, inscreva no canal e compartilhe com seus colegas.